não encontra aliado. Não se libertou, trabalha de novo. Até eu conseguir. Nós temos um mentor que nos ensina e nos orienta há muito tempo, e ele fala, e eu tenho praticado isso. Quando eu levanto, antes de eu botar os pés no chão, no espelho, e eu repito como: eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente, eu não sou esse intelecto, eu sou o Atma, eu sou o espírito. Eu estou vivendo uma vida humana, mas eu não sou esse corpo. Tá. Isso é muito bom. Eu tenho tentado a cada minuto da minha vida. Então, quando eu tomo café, eu gosto do cheirinho do café, mas eu tenho consciência e exercito isso comigo. Quem quer comer não é o meu espírito, é o corpo que tem necessidade. Quem quer comer não é o seu espírito, não, então é você é o corpo. Não. O meu espírito. O espírito não tem necessidade disso. Não, veja, mas o você... corpo, para sobreviver, precisa do Tô alimento. pegando a palavra para lhe mostrar que, apesar de você falar todo dia que ainda não é o ser humano, você sabe que é. Por quê? Porque você tem o seu espírito. Não, é você o espírito. Sim. Eu Quem estou quer o tendo corpo, uma experiência não eu, na carne. o espírito. Eu estou tendo uma experiência na carne. Se cada ato que a gente fizer nesse momento, que seja comer, que seja beber uma água, e você tem consciência disso, já é um início, já é um passo, não é, Pai? Sim, Carlos, já é um passo. Agora, se você achar que já caminhou o tempo inteiro, aí não. Não, lógico que não, estou no início. Compreenderam como é que é o sistema do estudo sistematizado de uma faculdade espiritualista de vida? É você ir ao mestre, identificar o que o mestre falou e saber que aquilo pertence à sua natureza humana e não a você, e não aceitar os frutos disso, porque aquilo vai continuar acontecendo. Há quanto tempo que isto veio? 2015. 2000 um monte de anos. 2000 anos. Quem parou de julgar? Ninguém. Por quê? Porque a natureza humana não é a natureza espiritual. Ela vai sempre julgar. Então o julgamento vai vir. Você não pode aceitar o fruto do julgamento. Sabe, você conversa com a pessoa fala uma coisa, e aí a sua natureza humana interpreta aquela coisa como se fosse um ataque a você. Foi a natureza humana que interpretou. O que você faz? Você passa a não gostar do outro. Você passa a achar o outro errado. Você passa a achar que o outro não presta. Isso é você recebendo os frutos da ação humana, da natureza humana. Porque tudo isso é natureza humana. Essa é a prática. É buscar na natureza humana, através dos mestres, o que você não deve ceder. E eu estou falando tudo isso para explicar para o moço, então, a questão do muçulmano que bota uma bomba e mata milhões de pessoas. Cadê o moço? Está aí atrás? Então vou lhe responder agora. Num dos mestres, o Espírito da Verdade, é dito assim: ninguém morre antes da hora, e Deus sabe a forma como cada um vai morrer. Vocês já viram isso? Já achou essa pergunta no livro do Espírito? Hein, moço? Já achou? Então pronto. Por que você vai lastimar a morte dos outros, se foi Deus que matou? Para que você vai solar a morte daqueles, se foi Deus que sabia que ele ia morrer naquela hora e através de uma bomba? Aí você vence a natureza humana. Você vence a tentação de sofrer por causa dos pobres coitados, vítimas que morreram antes da hora. Você vai continuar sendo errado,
que é a sua natureza humana que assa. Você vai continuar assando que não deveria acontecer, porque é a sua natureza humana que assa. Mas você não vai viver o fruto desta natureza, o sofrimento, a angústia, o medo. É o estado dele. Hã? É o estado do muçulmano. Isso. Na verdade, Ela me chama dele. Ele tinha que matar aquelas pessoas naquela hora. Na verdade, eu coloquei no início como um fato justamente por causa disso, porque ele estava vivendo a verdade dele e o restante do mundo, as outras culturas, estavam vivendo a verdade deles. Por que eles estavam vivendo? Porque estavam presos à natureza humana. Eu vou lhe contar uma história. Você lembra do... Todos. Mas o enredo era de Deus. O enredo era de Deus. Para quê? Para que a sua natureza humana agisse e para ver se você fazia o seu trabalho ou não. Eu vou lhe contar uma história, moço. Você lembra uma bomba que explodiu num trem lá na Espanha? Sim. Matou um monte de gente. Teve gente aqui no Brasil que acha que conhece de espírito, de espiritualita, e aí foi fazer viagem astral, sair do corpo, para ir socorrer aqueles que morreram lá. Legítimo, quer ajudar, não é isso? Chegaram lá, viram os corpos destochados. Sabe o que eles fizeram? Sentaram no trilho e foram solar. Ajudaram quem? Não ajudaram ninguém, eles agiram humanamente. E você acha que o humano pode ajudar o espírito? De culpa. O humano só pode ajudar o espírito sendo o instrumento da prova dele. Mais nada que isso. E suicida? Hã? Suicida. Que é o suicida? A partir do que eu falei para ele ali, dessa pergunta do livro do Espírito, que eu acho que é outro Chico tem. O suicida. A partir da pergunta que eu usei do livro do Espírito, que é o suicida. Aquele que morreu na hora que Deus sabia, pela forma que Deus sabia que ele ia morrer. Ponto. Qual o problema de se suicidar? O suicida já escolheu lá antes, então. Será? O espírito não escolhe. Não. A pergunta continua. E muitas vezes o espírito também sabe. Sabe? Então o espírito pode ter consciência de que aquela seria sua morte. O espírito, não a natureza humana. Pode ter. Alguns podem não ter. Isso é com Deus. Então, é aquela fala sobre que o livre-arbítrio é do espírito. O livre-arbítrio é do espírito. O suicida escolheu antes de vir que iria morrer dessa forma. Não, ele pode saber, ele pode ter escolhido, mas muitas vezes Deus pode ter colocado, sem que ele soubesse, como Paulo. Porque o suicida acorda do outro lado e diz, sou suicida. Tô no vale, como é que é? O vale do suicida. Aí ele plasma todo aquele vale do suicida para ele e fica ali nadando na lama e nem sabe que ele está no céu. Não. É pobre. Aí eu fogo em Jorge. Você mesmo contou isso, que você um dia foi fazer, lhe levaram para uma equipe de socorro, ela que contou isso. Um dia ela foi no centro que ela trabalhava, saiu do corpo e foi junto com um grupo para socorrer de espíritos que estavam num balde. Aí, como ela disse, chegaram lá, colocaram ela sentada no canto e disse, eu vou socorrer, olha lá. Aí os espíritos começaram a apagar o umbal e começaram a desenhar a cidade espiritual. Aí os que estavam lá, oba, tô salvo. Não saíram do lugar. Só mudou o plasma. Lembra disso? Você me contou? Depois disso, a pergunta, moço? Então isso é uma faculdade espiritualista de vida. É pegar uma situação humana, identificar como age a natureza humana, identificar o ensinamento do mestre a respeito dessa natureza humana e se libertar do fruto da ação da natureza humana.
É este o trabalho que vocês precisam fazer. Ao invés de ficar se preocupando em estudar energia, e estudar saída de corpo, e estudar isso, estudar aquilo, que não leva a lugar nenhum, já que o Espírito da Verdade diz que o Espírito para vocês é nada. É estudar a vida, estudar como reage a natureza humana, e estudar nos ensinamentos dos mestres como se libertar daquilo. Por isso é que nestes 16 anos de caminhada, nós começamos estudando o ensinamento do mestre. Justamente para identificar o que os mestres falaram. Porque se você não lê a Bíblia, se você não lê Buda, se você não lê Krishna, se você não lê Espírito da Verdade, o que você vai fazer de elevação espiritual? Joaquim, por favor, dá um exemplo sem ser da batata. Quem sabe camarão? Porque a batata é mais básico, mas assim, em termos emocionais, um exemplo disso, de sentimento, que vai emoção, nisso que você, exemplo concreto. Exemplo qualquer. Vai emoção. Isso. Quem tem emoção? O espírito? A natureza humana. A sua natureza humana. Então quem está gostando? A sua natureza humana. Que gostar é uma emoção. Identificou? Você pode ter essa emoção? Segundo os mestres, você pode viver o xexe, espírito que está encarnado buscando elevação. Pode viver essa emoção? Deve se abster dela. Pode? Mas poder pode, mas Não pode. Se você quer elevação, não pode. Por quê? Porque Cristo ensinou, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E você está amando a batata acima de Deus. Mas você tem que sentir a emoção para poder fazer o seu Não, você não tem que sentir. A emoção tem que vir. Isso. Para que você possa trabalhar e renegá-la. Ela precisa vir. Por isso eu disse, por dentro, você vai continuar achando que não deveriam ter matado, você vai continuar achando que é uma barbárie, você vai continuar achando que aquilo é errado, por dentro. Agora, você quando for assediado por essas emoções, diz, não, cada um morreu na hora que tinha que morrer. Eu não vou ficar, para que eu vou ficar aqui solando se eu sei que cada um morreu na hora que tinha que morrer? Simplesmente fluido, né? Com isso, a natureza humana perde força e aquelas emoções vão se afastando. Então o caminho é despotencializar. O caminho é você renegar. Vou dar um exemplo nesse verdade. Veja, o caminho é negar. O caminho é você dizer, eu sou lá, a morte das pessoas não me aproxima de Deus. Ponto. Não, exemplo de uma emoção, de um sentimento. Eu assar bom comer batata não me aproxima de Deus. Ponto. Porque Deus não tem batata, não faz batata frita. Não, mas, Joaquim, você está assistindo uma batata. Não, porque você pediu para usar a batata, que era um exemplo melhor. Olha, por exemplo, o Ior e a Cláudia. Aí o Ior e a Cláudia estão casados já há vários anos. Tem todo um trabalho de sentimento, de amor, de respeito entre eles. Que não é só a elevação espiritual, existe homem e mulher ali. Existe? Bom, teoricamente. Você não sabe que filho não tem sexo? Não, Joaquim, para de enrolar. Não estou enrolando! Você está usando a natureza humana querendo alcançar algo espiritual, você não vai. Veja, existe casamento? É aí que eu quero chegar. Na natureza humana, sim. É isso Na que eu natureza quero humana, chegar. sim. Na natureza espiritual, existe? Não existe. Então ele não tem que viver um casamento. Tem que viver o quê? É isso que eu quero saber. E aí? União, amizade, companheirismo. Casamento não, porque casamento, ele é dela, ela é dele. A questão- Aí não pode dormir com o outro, aí tem que fazer o que eu quero, tem que arrumar o quarto do jeito que eu quero, tem que fazer a comida que eu gosto. Aí vira escravo. A questão da dualidade. Não viram escravos, não. Viram obsessores. Obsessores.
um obsediando o outro. Eu já descobri. Porque casamento é obsessão. Meu marido É meu. É meu vampiro energético. E olha, a coisa perdeu tanto o sentido do casamento que hoje vocês dizem assim, é meu homem. Não é mais meu marido, não é mais meu esposo, é meu homem, é minha mulher. E aí, como é que vai ficar? Não tem. Como é que vai ficar? Vai ficar a mesma coisa que está até hoje, porque ato é ato. Espera, deixa eu terminar. E aí, como é que vai ficar, uma vez, a questão da sexualidade do casal? Moça, quem faz sexo não é filho. É natureza humana, né? E sexo é ato. Se ele tiver doença, não vai fazer nada mesmo, por mais que ele queira. Se tiver o quê? Uma doença. Mas ninguém tá Não- falando de doença. Uma moça perguntou como vai ficar. Vai ficar como é, porque isso é ato. Agora, ele não pode aceitar que, vamos dizer assim, o sexo com ela é melhor. Por quê? Porque aí ele está se individualizando. E se ela morre amanhã? O que ele vai fazer o resto da vida? Não vai fazer mais sexo com ninguém? Mas o sexo não é um contrato Pensa, da natureza você ainda humana? não entendeu, você tá preocupada com atos, com ações. Eu tô preocupado com o que você vive como fruto da ação humana. Joaquim, então o que a gente está querendo com batata, com casamento e tudo mais, é querendo exercitar esse conceito. Isso, mas é está isso, nos trazendo. é isso que eu vim fazer aqui, exercitar. E aí dentro do exercício eu estou dizendo, fazer sexo ou não, primeiro, não depende de casamento. Claro. Hoje então, quanto mais, hoje em dia. Então, a preocupação dela por como vai ficar o sexo, se vocês não se sentirem mais casados, Preocupação nesse sentido não, Joaquim. A gente está desenvolvendo raciocínio. eu sei, Não há mas qualquer veja, preocupação a nisso. preocupação fica espessa quando você pulsa logo depois de eu dizer que não tem casamento, você pulsa. E como vai ficar o sexo? Não, Joaquim, é porque você volta a insistir pra batata. Ah, Vira e mexe, você tá voltando na batata. Eu peguei o início da batata, mas Ih. é o seguinte. a batata, o como problema eu- da batata é que ela gosta. Então, E aí ela tem que se libertar do gostar, não da batata. eu tava simplesmente estendendo o raciocínio do Iô quando ele colocou na questão das emoções e você. Isso tanto Não, quem faz. colocou